Faltam 5 minutos para as portas do exame de enfermagem fecharem para sempre. Lily Morrison segura o seu bilhete de admissão. É a sua única saída da pobreza. É também a única oportunidade de salvar a vida da sua irmã mais nova. O centro de testes brilha a apenas 50 metros à frente. Mas há algo de errado na rua. Um Maserati preto está enrolado num hidrante. O vapor está a subir. Dentro do carro, uma mulher grávida, vestida com roupas de marca, está encostada no airbag esvaziado. O sangue escorre pelo seu rosto. Salve o meu bebê! Por favor! A sua barriga inchada contrai-se violentamente. Ela está grávida de 7 meses e sozinha na pior parte do Brooklyn. Por que está ela daqui? Os telemóveis surgem como armas, gravando e observando. Ninguém ajuda. A respiração da mulher torna-se mais superficial. Pré-eclâmpsia. Lily reconhece os sinais mortais da sua formação médica. Faltam 2 minutos. Ela olha para o seu bilhete e depois para a mulher que pode perder o seu filho a qualquer momento. O seu futuro. 2 vidas por um fio. Sophie precisa de ser operada dentro de 3 meses. Sem este exame, a sua irmã morrerá. Mas esta mulher e o seu bebê morrerão agora mesmo. Lily ajoelha-se ao lado do carro. Vou salvar você e o seu bebê, diz ela. O bilhete de admissão voa com o vento. Ela ainda não sabe, mas a mulher que acabou de salvar é Serena Caruso, irmã do chefe da máfia mais perigoso de Nova York. E a sua vida nunca mais será a mesma. Se gostou desta história, curta e inscreva-se para receber mais. Partilhe-a com alguém que acredita em segundas oportunidades, porque as melhores histórias merecem ser ouvidas. As mãos de Lily moviam-se com rapidez e precisão. Ela verificou o pulso de Serena enquanto apoiava o pescoço dela e mantinha a cabeça firme. O sangue continuava a escorrer da ferida na testa de Serena. Mas Lily sabia que esse não era o maior perigo naquele momento. A pressão arterial. O bebê. A pré-eclâmpsia poderia matá-los em poucos minutos se não fosse tratada rapidamente. Com uma mão, ela pegou o telemóvel e discou o 999, enquanto mantinha Serena inclinada para o lado esquerdo com a outra mão para maximizar o fluxo sanguíneo para o feto. Sua voz era clara e profissional ao descrever a situação ao atendente. Ela disse que era uma mulher grávida de cerca de 28 semanas, apresentando sinais de pré-eclâmpsia grave, com pressão arterial perigosamente elevada e possíveis complicações placentárias. Ela estava a manter a posição deitada sobre o lado esquerdo para otimizar o fluxo sanguíneo. O operador ficou em silêncio por um momento antes de perguntar se ela era profissional da área médica. Lily engoliu em seco. Sou estudante de enfermagem. Eu deveria fazer o meu exame de licenciatura hoje. Serena soltou um gemido baixo, abriu os olhos e depois fechou-os novamente. A sua mão agarrou o pulso de Lily como se fosse a única boia salva-vidas no meio do mar. Não me deixe, implorou ela. Estou aqui. Lily apertou a mão dela em resposta. Não vou a lugar nenhum. O som da sirene da ambulância ficou mais alto, aproximando-se a cada batida do coração. As pessoas que filmavam começaram a recuar quando luzes vermelhas e azuis piscaram no final da rua. Os paramédicos saltaram e correram em direção a elas com uma maca e equipamentos. Lily fez um relato rápido e conciso de tudo o que tinha feito e observado. Eles olharam para ela com uma mistura de surpresa e respeito. Sem esperar que lhe pedissem, ela entrou na ambulância com Serena. Quando um paramédico se moveu para impedi-la, Serena gritou fracamente. Ela fica comigo! Ela fica comigo! A viagem até ao Metro General Hospital foi repleta de números assustadores e do som incessante do monitor. A pressão arterial de Serena continuava a subir. A frequência cardíaca fetal tornou-se irregular. Lily segurou a mão de Serena e falou com ela para mantê-la acordada enquanto os paramédicos trabalhavam. Serena começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas e misturando-se com sangue seco. Meu marido está morto. Sua voz falhou. 4 meses atrás, eles o mataram. Este bebê é tudo o que resta dele. Tudo o que me resta. Lily não sabia o que dizer. Apenas apertou a mão de Serena com mais força. Ela ficaria bem. Ambas ficariam. Quem era ela? Alguém que mataria o próprio marido? Por que estava sozinha nas favelas do Brooklyn com uma barriga de 7 meses? Essas perguntas passavam pela cabeça de Lily, mas ela não as fez. Não agora. Não era o momento certo. A ambulância parou com um guincho agudo dos travões. As portas traseiras se abriram.
Serena foi levada às pressas para a sala de emergência, cercada por médicos e enfermeiras. Pouco antes de empurrá-la pela porta dupla, ela segurou a mão de Lily uma última vez. Ela pressionou algo na palma da mão dela. Era um cartão preto brilhante, mais pesado do que qualquer cartão que Lily já tivesse tocado. Não havia logotipo, endereço ou número de telefone, apenas um nome gravado em letras prateadas. Meu irmão vai encontrá-la, sussurrou Serena. Os seus olhos fixaram-se em Lily, transmitindo algo mais intenso do que gratidão. Eu prometo. Então as portas se fecharam. Serena desapareceu num corredor branco e austero. Lily ficou ali sozinha, ainda segurando o cartão preto. O sangue havia secado nos seus dedos. As suas roupas estavam amarrotadas e cobertas de sujeira. O relógio na parede marcava 15 horas. O seu exame havia terminado 2 horas antes. Não haveria outro por 18 meses. A Sophie só tinha mais 3 meses. Lily olhou para o cartão na sua mão. Caruso. O que significava esse nome? Ela não sabia. Pelo menos ainda não. A viagem de autocarro para casa pareceu interminável. Lily sentou-se na fila de trás com a cabeça encostada na janela fria, observando a cidade passar sem realmente ver nada. O cartão preto repousava pesado como uma promessa no bolso do casaco, algo que ela ainda não compreendia. O complexo de apartamentos em Brooklyn surgiu à vista na luz que se esvaía. Edifícios de betão cinzento erguiam-se num céu nublado e sombrio. Subiu 3 lances de escadas, com as pernas a parecerem pesadas como chumbo. O cheiro familiar a umidade e cigarros atingiu-a assim que entrou. A porta do apartamento 3B abriu-se antes que ela pudesse alcançá-la. Sophie estava ali com os seus grandes olhos vermelhos e o tubo de oxigênio ainda preso sob o nariz. Como correu o teu exame? A voz da sua irmã de 8 anos estava cheia de esperança. Maggie sentou-se atrás dela à mesa da cozinha, ainda com as suas roupas velhas e gastas, as mãos postas. Ela olhou para Lily e compreendeu imediatamente. O silêncio de Lily dizia tudo. Sophie olhou da irmã para Maggie e, em seguida, o seu pequeno rosto ficou tenso. As lágrimas começaram a cair. A culpa é minha, não é? Os soluços da irmã ficaram presos na garganta. Foi por causa do dinheiro para o meu tratamento que não conseguiste concentrar-te. Foi por minha causa que falhaste. Lily ajoelhou-se e abraçou-a, sentindo o seu próprio coração partir-se em 1000 pedaços. A culpa não é tua, disse ela. Alguém precisava da minha ajuda. Eu tinha que ajudá-los. Mas e eu? Sophie chorou em seu ombro. Quem vai me ajudar? A pergunta atravessou Lily como uma faca. Ela não tinha resposta. A noite caiu lenta e impiedosamente. Sophie estava a dormir. O zumbido constante da máquina de oxigênio vinha da sala dos fundos, uma lembrança interminável do que pairava sobre suas cabeças. Maggie também tinha entrado, depois de dar uma palmadinha no ombro de Lily e dizer: fizeste a coisa certa. A sua voz soava vazia, porém, como se ela mesma não acreditasse muito nisso. Lily deitou-se no velho sofá-cama. Acima dela, no escuro, o teto estava manchado com manchas de mofo. Ela começou a fazer cálculos. O próximo exame seria daqui a 18 meses. Sophie precisava de uma cirurgia cardíaca dentro de 3 meses. A cirurgia custaria $200.000. O seu salário como faxineira do hospital, mais as gorjetas como garçonete, somavam cerca de $60 por dia. Ela precisaria trabalhar por mais de 3 anos para ganhar o suficiente, quase 10 anos. Mas Sophie não tinha 10 anos. Na verdade, ela nem tinha 10 meses. Lily pegou o telemóvel. A tela se iluminou na escuridão. Ela digitou na barra de pesquisa, Caruso. Milhões de resultados apareceram, mas nenhum deles era relevante. Caruso Enterprises. Não havia site, informações sobre a empresa, endereço ou número de telefone. Era como se o nome não existisse, ou como se existisse, mas não quisesse ser encontrado. Ela olhou para o cartão preto na sua mão, o dedo deslizando sobre as letras prateadas em relevo. O meu irmão vai encontrá-lo. Serena tinha dito isso, eu prometo. Os ricos prometem muitas coisas. Eles não cumpriam as suas promessas. Lily tinha visto o suficiente nos seus 27 anos para saber disso. As pessoas que andavam em carros de luxo nunca se lembravam de pessoas como ela. Elas passavam pela vida dos pobres como se estivessem a passar por cima de uma poça na rua, esquecendo-se disso no momento em que os seus sapatos caros secavam. Ela deveria deitar este cartão fora.
concentrar-se em encontrar outra maneira de salvar Sophie. Mas quando ela fechou os olhos, viu os olhos de Serena, perspicazes e inconfundíveis. Olhos castanhos escuros, cheios de lágrimas e sangue, olhando para ela como se ela fosse um anjo no inferno. Não eram os olhos de alguém que a esqueceria. Não eram os olhos de alguém que fazia promessas vazias. Havia algo mais ali. 3 semanas passaram como um pesadelo interminável. Às 4h30 da manhã, o alarme tocou e Lily se sentou de repente no sofá-cama, no escuro. Ela vestiu seu uniforme de zeladora e caminhou 7 quarteirões até o Metro General Hospital para seu turno das 5 horas. Era o mesmo hospital onde ela havia levado Serena. Os mesmos corredores pelos quais ela já havia caminhado, alimentando a silenciosa esperança de que um dia ela os percorreria com um uniforme de enfermeira de verdade. Agora ela esfregava o chão. Empurrando o carrinho de limpeza pelo pronto-socorro, observava as enfermeiras correndo de um lado para outro, com rostos concentrados e um objetivo claro. Aquela deveria ser ela. Seria ela, se não tivesse parado ao lado daquele Maserati preto naquele dia. Um médico falava com raiva ao telefone sobre o estado de um paciente, e Lily sabia que ele estava a tomar a decisão errada. Ela queria falar e apontar o erro, mas era apenas a faxineira. Ninguém pedia a opinião da faxineira. Às 2 da tarde, ela correu 12 quarteirões até a lanchonete da Ruby, porque a passagem de autocarro tinha se tornado um luxo que ela não podia mais pagar. Ruby nem se deu ao trabalho de olhar para cima quando ela entrou. Ruby disse que ela estava 2 minutos atrasada. Lily não explicou. Ela amarrou o avental e começou a carregar pratos. Havia comida quente e café amargo, e os rostos dos trabalhadores e taxistas estavam exaustos. Às 8 horas, Ruby contou as gorjetas e deu a Lily $63 pelo seu trabalho de 14 horas. Lily caminhou para casa no escuro, com os pés latejando e as costas parecendo que iam partir-se. Quando chegou ao apartamento, preparou macarrão instantâneo para Sophie e Maggie. Depois, fingiu que já tinha comido na lanchonete. Todos os dias eram assim. Todas as semanas eram assim. Então a carta chegou. Lily estava a limpar uma mesa na lanchonete quando o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Maggie. Havia uma carta do hospital. Volte para casa agora mesmo. Lily pediu a Ruby para sair mais cedo e correu todo o caminho de volta. Maggie estava sentada à mesa da cozinha. À sua frente havia um envelope branco, já aberto, e as suas mãos tremiam. Quando Lily pegou a carta e a leu, sentiu como se alguém tivesse dado um soco no seu peito. A condição de Sophie estava a piorar mais rápido do que o esperado. A cirurgia precisava ser feita em 6 semanas, não em 3 meses. 6 semanas, 42 dias, $200 mil. 42 dias depois, Lily ainda estava ali parada com a carta na mão, sentindo como se o chão sob seus pés estivesse a ceder. A voz de Maggie veio de trás dela. Maggie disse que encontrariam uma maneira. Elas sempre encontravam uma maneira. Então, ouviu-se um baque forte. Lily virou-se e viu Maggie deitada no chão, com os olhos fechados e o rosto pálido. "Avó!" gritou Lily, ajoelhando-se ao lado dela. Exaustão. Foi o que o médico do pronto-socorro disse depois de examiná-la. Maggie precisava de descanso e refeições adequadas. Refeições adequadas. Como se isso fosse fácil quando tinham de escolher entre pagar o aluguer e comprar comida todos os meses. Naquela noite, depois de levar Maggie para casa e certificar-se de que Sophie estava a dormir, Lily sentou-se sozinha na escada de incêndio. O vento frio soprava entre os prédios altos, trazendo consigo o cheiro de lixo e gases de escape. Ela chorou pela primeira vez desde o dia em que faltou ao exame. Deixou-se chorar. Ninguém viu, ninguém ouviu. Apenas Lily existia na escuridão, ao lado do desespero que a consumia pouco a pouco. O cartão preto ainda estava no bolso do casaco. Caruso, um nome que não existia. A promessa de um estranho. Ela não tinha mais nada a perder. Que viessem e a encontrassem. Na manhã seguinte, Lily estava a limpar as mesas no restaurante Ruby's, quando sentiu algo mudar. A atmosfera do lugar mudou de repente. A conversa dos clientes parou no meio da frase. Os trabalhadores da construção civil e os taxistas pararam de mastigar e voltaram os olhos para as janelas da frente. Lily olhou para cima e viu. Um Rolls Royce preto brilhante estava estacionado em frente à lanchonete. Esse cesarão, parecendo deslocado no bairro pobre como um diamante em uma pilha de lixo.
Era o tipo de carro que as pessoas só viam em filmes ou revistas sofisticadas. O tipo de carro que Lily nunca teria dinheiro suficiente para comprar em toda a sua vida. A porta ela abriu-se. Dois homens saíram. Ambos vestiam fatos pretos perfeitamente ajustados e tinham rostos frios como pedra. Os seus olhos percorreram a lanchonete como se estivessem à procura de um alvo. O estômago de Lily apertou-se quando eles pararam de olhar para ela. Ruby saiu de trás do balcão, ainda segurando um pano de prato. Este não é um lugar para ti, disse ela. Tentou soar dura, mas Lily podia ouvir o tremor na sua voz. Os dois homens nem se deram ao trabalho de olhar para Ruby. Eles só olhavam para Lily. O mais alto dos dois, com um cabelo preto penteado para trás e uma cicatriz tênue ao longo do queixo, falou. Lily Morrison, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Quem é você? Lily pousou a bandeja com a voz mais firme do que esperava. O homem aproximou-se. Sou Luca. O chefe quer vê-la. Que chefe? O homem sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. O único chefe nesta cidade que precisa de conhecer. Lily deu um passo para trás. Não vou a lado nenhum com estranhos. Luca inclinou a cabeça e olhou para o restaurante, os olhos finalmente voltando para ela. Isso não é um convite, menina Morrison. É uma intimação, e sugiro que facilite as coisas para todos. As mãos de Lily tremiam ligeiramente, mas ela não se mexeu. E se eu recusar? Luca suspirou como se ela tivesse feito uma pergunta tola. Tenho uma irmã chamada Sophie. Ela tem 8 anos e uma doença cardíaca congênita. Precisa de ser operada dentro de 6 semanas. A sua avó é Margaret. Tem 72 anos e foi internada ontem por exaustão. Você mora no apartamento 3B, no terceiro andar do complexo, na Atlantic Street. Quer que eu continue? O sangue no corpo de Lily gelou. Eles sabiam tudo. Sabiam todos os detalhes da sua vida. Ela não teve escolha a não ser acenar com a cabeça e segui-los até o carro. O interior do Rolls-Royce era ainda mais luxuoso do que ela imaginava. Bancos de couro creme, o aroma de madeira cara, um minibar abastecido com garrafas cujo preço provavelmente equivalia a um ano inteiro de aluguer. Lily ficou sentada imóvel, com as costas direitas e os olhos fixos na janela, enquanto o carro deslizava pelas ruas que ela conhecia e entrava em Manhattan. A paisagem mudou gradualmente. Edifícios em ruínas deram lugar a arranha-céus. Lanchonetes baratas desapareceram, substituídas por lojas de moda com nomes que ela só tinha ouvido na televisão. Então, o carro entrou no Upper East Side. Mansões antigas ficavam atrás de cercas de ferro forjado, com jardins imaculadamente cuidados. Esse era o mundo dos ricos, um mundo ao qual ela não pertencia. O carro parou em frente a um enorme portão de ferro, com pelo menos 4 metros de altura, com pontas pretas brilhantes ao longo do topo. Uma câmara de segurança estava lá apontada para eles. Luca disse algo no microfone na manga e o portão começou a abrir. Lentamente e deliberadamente. Uma entrada pavimentada com pedras levava a uma mansão que Lily poderia descrever com apenas uma palavra. Uma fortaleza. Tinha paredes de pedra cinzenta, janelas de vidro à prova de balas e homens posicionados por todo o terreno. Vestiam fatos pretos e óculos escuros, e Lily podia ver claramente os volumes artificiais sob os casacos. Armas, todos tinham armas. Onde ela estava? Em que mundo ela estava a entrar? O carro parou na entrada principal. Luca abriu a porta para ela. Sua cortesia era tão refinada que quase parecia uma zombaria. Depois de você, disse ele, e Lily saiu, seus sapatos tocando o caminho de mármore. À sua frente, enormes portas de carvalho se abriram lentamente, revelando um vasto hall de entrada adornado com um lustre de cristal e decorado com pinturas clássicas. Quem vou encontrar lá dentro? Sussurrou Lily. Luca ficou ao lado dela. Os seus olhos estavam fixos na porta, como se estivesse a olhar para algo sagrado. O homem que ninguém quer encontrar e que ninguém pode recusar. Luca conduziu Lily pelo grande hall de entrada, os seus passos ecoando no chão de mármore. Ela tentou não olhar em volta como uma camponesa a ver riqueza pela primeira vez, mas achou difícil não ficar impressionada. As pinturas a óleo nas paredes provavelmente valiam mais do que todo o seu prédio de apartamentos. O lustre de cristal brilhava acima deles como uma galáxia em miniatura. Tudo ali irradiava poder e dinheiro. O tipo de dinheiro que Lily nem conseguia imaginar.
Pararam em frente a uma porta de carvalho no final do corredor. Luca bateu 2 vezes e, em seguida, empurrou-a para abrir. Chefe, ela está aqui. Uma voz baixa e fria veio de dentro. Deixe-a entrar. Luca afastou-se e fez sinal para Lily entrar. Ela respirou fundo e cruzou a soleira. A sala era vasta e revestida com estantes do chão ao teto, uma enorme secretária de nogueira e janelas com vista para o jardim. Mas Lily não conseguia ver nada, exceto um homem de costas para ela, junto à janela. Ele virou-se e Lily parou de respirar. O rosto dele parecia esculpido em pedra. As suas feições eram acentuadas e angulares ao ponto da crueldade. O cabelo preto estava penteado para trás, revelando uma testa alta e uma cicatriz tênue que ia da têmpora até a maçã do rosto esquerda. Mas o mais assustador de tudo eram os seus olhos. Eram cinzentos e frios, como aço temperado no gelo. Eles perfuravam-na como se pudessem ler cada pensamento, segredo e medo que ela tentava esconder. Ele usava um fato preto de 3 peças, desamarrado. Os 2 botões superiores da camisa estavam desabotoados, revelando um pouco do peito. Tudo nele transmitia poder. Não o poder do dinheiro, mas o poder de um homem que podia decidir quem vivia e quem morria com um simples aceno de cabeça. Você é quem salvou a minha irmã. A sua voz não demonstrava emoção. Não era uma pergunta. Era uma declaração. Lily engoliu em seco, forçando a voz a permanecer firme. Sim, sou Lily Morrison. Eu sei quem você é. Ele caminhou até a secretária, pegou numa pasta e abriu-a. Lily Morrison, 27 anos, nascida e criada em Brooklyn. A sua mãe morreu de cancro quando você tinha 12 anos. O seu pai foi-se embora no mesmo ano. Você foi criada pela sua avó, Margaret Morrison. Você tem uma irmã de 8 anos chamada Sophie, com uma doença cardíaca congênita. Ela precisa de uma cirurgia que custará $200.000 dentro de 6 semanas. Ele olhou para ela. Aqueles olhos cinzentos ainda estavam gelados. Está matriculada no curso de enfermagem da Escola Metropolitana de Enfermagem. Deveria ter feito o exame de licenciatura há 3 semanas, mas não o fez. Atualmente trabalha como zeladora no Hospital Geral Metropolitano e como empregada de mesa no Ruby's Diner. O seu rendimento médio é de $60 por dia. Ele fechou a pasta. Esqueci alguma coisa? Lily sentiu-se como se estivesse nua diante dele. Ele sabia tudo. Tudo sobre a sua vida miserável. Quem é você? Perguntou ela com a voz reduzida a um sussurro. Vincent Caruso. Lily percebeu que estava a aprender a respiração. Caruso, o nome no cartão preto. O nome que ela passou 3 semanas procurando sem encontrar nada. Agora ela entendia por que esse homem não queria ser encontrado. Por que você me trouxe aqui? Vincent não respondeu imediatamente. Ele contornou a mesa, cada passo lento e deliberado, como uma pantera se movendo em direção à sua presa. Ele parou a menos de 1 metro dela, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de uma colônia cara e algo mais por baixo dela. Algo perigoso. Você salvou a vida da minha irmã. Você salvou a vida da minha sobrinha ou sobrinho que ainda não nasceu. Desistiu do seu exame, do seu futuro, da sua única oportunidade para salvar uma estranha. Lily não disse nada. Não sabia o que dizer. Por quê? Perguntou Vincent, os seus olhos cinzentos fixos nela. Por que fez isso? Porque era a coisa certa a fazer, respondeu Lily, com a voz mais firme do que esperava. Eu não podia simplesmente ficar ali parada e ver 2 pessoas morrerem quando eu podia fazer algo a respeito. Vincent ficou a olhar para ela por um longo tempo, como se procurasse uma mentira na sua resposta. Então ele falou, com uma voz estranhamente baixa. Ninguém faz isso. Ninguém dá algo sem esperar algo em troca. O que quer de mim? Lily pestanejou. Não quero nada. Vincent inclinou a cabeça, o seu olhar aguçando-se. Todos querem algo. Dinheiro, poder. Um favor. Salvou a minha irmã. Deve querer algo em troca. Eu não sabia quem era a sua irmã. Também não sabia quem era você. Lily sentiu a raiva a subir no peito. Eu vi uma mulher grávida a sangrar. Então a ajudei. Só isso. Não havia nenhum motivo oculto ou esquema. Foi apenas o instinto de uma pessoa comum ao ver alguém que precisa de ajuda. Eles ficaram frente a frente em silêncio. A sala parecia ficar mais pesada a cada segundo que passava. Finalmente, Lily falou. Tenho uma pergunta. Vincent cruzou os braços sobre o peito, indicando que ela deveria continuar. Por que é que a sua irmã estava em Brooklyn, sozinha,
com uma barriga de 7 meses, no bairro mais perigoso da cidade. Vincent não respondeu imediatamente. O seu maxilar apertou-se e, pela primeira vez, Lily viu algo além de frieza nos seus olhos cinzentos. Dor e raiva. Alguém queria matá-la. A voz de Vincent baixou ainda mais. Ela estava a esconder-se. Quem? Perguntou Lily, sem entender por que precisava saber. A pessoa em quem eu mais confiava, respondeu Vincent, e então ficou em silêncio. Ele não ofereceu mais explicações ou detalhes. Apenas aquelas 6 palavras pairaram no ar, pesadas e ameaçadoras. Lily olhou para o homem à sua frente. Ele era o chefe de um império clandestino. O homem que ninguém queria encontrar. O homem que ninguém podia recusar. Mas ele também era um irmão tentando proteger a sua irmã. Um homem que havia sido traído pela pessoa em quem mais confiava. Menina Morrison, disse Vincent, tirando-a dos seus pensamentos. Você é muito interessante. Lily não sabia se era um elogio ou um aviso. Pela primeira vez viu o canto da boca dele se levantar. Não era bem um sorriso, mas quase. E pela primeira vez viu que a escuridão por trás dos olhos cinzentos dele era mais profunda do que imaginava. Vincent virou as costas e caminhou até a janela. A luz do final da tarde incidiu sobre o rosto dele, acentuando a cicatriz na bochecha e fazendo os olhos cinzentos parecerem mais brilhantes e frios. Tenho uma proposta para si. Lily ficou completamente imóvel, com o coração a bater forte no peito. Não sabia se devia ter esperança ou medo. Provavelmente ambos. A sua irmã precisa de uma cirurgia cardíaca. Vai custar $200.000. Dentro de 6 semanas, disse Vincent, sem se virar. Eu pagarei o custo total. Ela terá os melhores médicos e o melhor hospital. Sophie será operada dentro de 2 semanas. Lily sentiu os joelhos fraquejarem. Teve de se agarrar ao encosto de uma cadeira próxima para não cair. $200.000. Uma quantia que ela nunca ganharia na vida. No entanto, ele disse que cobriria os custos como se fosse trocado no bolso. Vincent continuou, com a voz ainda calma, como se estivesse a ler um contrato. Uma bolsa integral para o teu curso de enfermagem na melhor escola. Não há necessidade de esperar 18 meses pelo próximo exame. Posso providenciar para que o faças novamente dentro de 1 mês. Lily abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela sentiu como se estivesse a sonhar. Um sonho bonito demais para ser real. Finalmente, Vincent virou-se para ela. Um novo apartamento para a sua família em Manhattan. Segurança total. A sua avó terá uma cuidadora particular. Sophie teria o seu próprio quarto e um jardim para brincar. E ar puro em vez do cheiro de lixo e drogas. O silêncio tomou conta da sala. Lily sentiu as lágrimas a acumularem-se, mas forçou-as a voltar. Ela não podia chorar na frente dele. Não podia deixá-lo vê-la como fraca. Quanto isso vai custar? A sua voz saiu áspera. Nada neste mundo é de graça. O que você quer de mim? Vincent observou-a, seus olhos cinzentos lendo cada expressão em seu rosto. Minha irmã confia em você. Serena não confia em ninguém. Nem em médicos, nem em enfermeiras, nem em ninguém que se aproximou dela desde que seu marido foi morto. Mas ela confia em você. Ele se aproximou. Quero que você seja a enfermeira particular de Serena. Cuide dela até ela dar à luz. Certifique-se de que ela e a criança estão seguras. É só isso? Lily perguntou, incapaz de esconder a sua desconfiança. É só isso. Lily olhou ao redor da sala para as pinturas caras, as estantes do chão ao teto, as janelas à prova de balas e os guardas armados que ela tinha visto por toda parte quando chegou. Ela sabia onde estava. Ela sabia quem era Vincent Caruso. Ou pelo menos podia adivinhar. Os carros caros, a segurança armada, a mansão construída como uma fortaleza. Este era o submundo, governado por um homem que ninguém queria conhecer e que ninguém podia recusar. Este era o submundo. Esta era a máfia. E ela estava a ser convidada a entrar nele. Você é um criminoso, disse Lily claramente, com a voz firme, embora o seu coração não estivesse. Você mata pessoas. Você trafica. Não sei exatamente o que, mas sei que não é um empresário comum. Vincent não negou. Apenas olhou para ela de forma estranha, como se ela o tivesse surpreendido. Sabe quem eu sou e mesmo assim, continua aqui. Não está a fugir. Não tenho para onde fugir, respondeu Lily. A minha irmã está a morrer aos poucos. A minha avó está exausta.
Não tenho dinheiro, nem futuro, nem opções. Ela parou e respirou fundo. Se trabalhar para si pode salvar a Sophie, eu o farei. Mas tenho condições. Vincent ergueu uma sobrancelha. Está a fazer exigências a mim. Cuidarei da sua irmã. Manterei ela e o bebê em segurança. Mas não me envolverei em nada ilegal. Não o ajudarei a matar ninguém. Não o ajudarei a torturar ninguém. Sou enfermeira. O meu trabalho é salvar pessoas, não destruí-las. O silêncio prolongou-se. Vincent olhou para ela, os seus olhos cinzentos sem revelar nada. Então ele acenou com a cabeça. Tudo bem, és enfermeira. Nada mais, nada menos. Não preciso que mates ninguém. Preciso que mantenhas a minha irmã viva. Ele estendeu a mão. Feito. Lily olhou para a mão dele. A mão de um chefe da máfia. Uma mão que provavelmente tinha puxado o gatilho. Provavelmente tinha assinado sentenças de morte para mais pessoas do que ela poderia imaginar. Mas era também a mão que estava a oferecer à sua irmã uma oportunidade de viver. Estava a oferecer alívio à sua avó e um futuro à própria Lily. Sophie tinha apenas 6 semanas. Lily não tinha outra escolha. Ela pegou na mão de Vincent. Concordo. A mão dele era quente e firme, fechando-se em torno da dela com força suficiente para mostrar que não haveria volta a andar. Este acordo não foi feito com tinta no papel, mas com sangue e confiança. Bem-vinda à família Caruso, menina Morrison, disse Vincent, os seus olhos cinzentos captando um brilho que Lily não conseguiu decifrar. Ela não fazia ideia do mundo em que acabara de entrar. Tudo mudou tão rapidamente que ela se sentiu como se estivesse a viver um sonho. Apenas 3 dias depois de conhecer Vincent, a sua família mudou-se para uma nova casa em Manhattan. Não era um apartamento qualquer, era uma cobertura no 12º andar. Tinha uma varanda com vista para o Central Park, piso de carvalho brilhante e amplas janelas de vidro que recebiam a luz do sol todas as manhãs. Sophie corria por toda a parte como um pequeno pássaro finalmente libertado da gaiola. Ela pulou no sofá de couro creme, correu para o seu quarto e voltou, com os olhos brilhando de felicidade. Ela disse a Lily que o seu quarto tinha uma janela com vista para árvores verdes e que havia árvores de verdade lá fora, não paredes de betão. Meg sentou-se numa poltrona perto da janela. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Ela não falava, apenas olhava para o novo apartamento com descrença. Ela tinha vivido na pobreza toda a sua vida, e agora, aos 72 anos, estava sentada numa cobertura que valia milhões de dólares. Lily engoliu as suas próprias lágrimas e lembrou-se de que aquilo não era um presente. Era um acordo, e ela tinha de cumprir a sua parte. No seu primeiro dia na propriedade Caruso, Luca levou-a para ver o quarto de Serena. Lily bateu à porta e ouviu a voz familiar lá dentro a dizer-lhe para entrar. Serena estava deitada na cama. A sua gravidez estava quase no fim e o seu rosto ainda estava pálido. Mas os seus olhos brilharam quando viu Lily. Ela disse que Lily tinha vindo e que sabia que o seu irmão a encontraria. Nas 2 semanas seguintes, Lily passou a maior parte do tempo ao lado de Serena. Ela mediu a sua pressão arterial, verificou a frequência cardíaca do feto e certificou-se de que Serena comia bem e descansava na hora certa. Mas mais do que isso, ela ouvia. Serena estava solitária, e isso era evidente em tudo o que ela dizia e fazia. Ela falava sobre Marco, o seu marido que tinha falecido 4 meses antes. Ela dizia que ele tinha sido a luz da sua vida e acariciava a sua barriga inchada enquanto falava. Ela dizia que ele cantava para o bebê todas as noites e tinha escolhido o nome do bebê, Marco Júnior. Independentemente de a criança ser menino ou menina, ele queria que o nome fosse em sua homenagem. Lily segurou a mão de Serena sem saber o que dizer. Havia feridas que as palavras não podiam curar. No entanto, à medida que Lily e Serena se tornavam mais próximas, havia uma pessoa que parecia determinada a desaparecer da vida de Lily. Vincent Caruso. Vincent Caruso. Sempre que Lily entrava numa sala, ele saía. Sempre que ela aparecia no corredor, ele virava-se e ia para o outro lado. Ele nunca falava com ela nem olhava para ela, tratando-a como se fosse um fantasma invisível. Passou 1 semana, depois 2. O silêncio de Vincent começou a incomodar Lily de uma forma que ela não conseguia explicar. Por fim, ela perguntou a Serena se o irmão dela a odiava e se ela tinha feito algo errado. Serena parou de ler o livro e olhou para Lily com tristeza. Ela disse que não, ele não a odiava. Lily perguntou por quê. Então ele a evitava como se fosse uma praga. Serena suspirou e largou o livro.
Ela disse que era porque ele tinha medo dela. Lily, incapaz de esconder a surpresa, perguntou o que havia de assustador nela. Serena disse que ele tinha medo de se importar com alguém. A última vez que ele se importou, Helena morreu. Helena. Aquele nome novamente. A sua esposa. Serena acenou com a cabeça e disse que ele a amava mais do que a própria vida. Quando ela morreu, uma parte dele morreu com ela. Desde então, ele não se permitiu mais se importar com ninguém. Ele construiu uma parede ao redor do seu coração. E Lily, Serena disse a ela, estava a quebrar essa parede. Lily não sabia como responder. Ela ficou em silêncio, com os pensamentos a girar. Naquela noite, ela passou pela sala de estar e parou quando viu algo que não esperava ver. Vincent estava sentado no chão, segurando Marco Jr., que tinha apenas 2 semanas de idade, nos braços. Ele cantava uma canção de ninar em italiano. Sua voz era baixa, calorosa e gentil, e Lily mal podia acreditar que pertencia ao mesmo homem que uma vez a olhou com olhos frios como gelo. O rosto de Vincent havia suavizado. Os ângulos duros tinham se dissolvido, deixando apenas um homem que amava o seu jovem sobrinho de todo o coração. Então, ele olhou para cima. Os seus olhos cinzentos encontraram os olhos azuis de Lily. Por um momento, ela viu algo ali, algo caloroso e ferido ao mesmo tempo. Então a barreira se ergueu novamente. Vincent cuidadosamente colocou Marco Jr. de volta no berço e saiu da sala sem dizer uma palavra. Lily ficou sozinha, observando as costas dele desaparecerem além da porta. Agora ela entendia. Ele não a odiava. Ele estava a proteger-se, construindo barreiras para não ter que suportar outra perda. Lily não sabia por que isso a deixava triste. O dia da cirurgia de Sophie chegou mais cedo do que Lily esperava. Ela sentou-se na sala de espera do Mount Sinai Hospital, um dos melhores de Nova York. Um lugar onde ela nunca teria ousado sonhar que poderia pisar. Maggie sentou-se ao seu lado, os dedos entrelaçados num rosário e os lábios movendo-se silenciosamente com orações. Sophie tinha sido levada para a sala de cirurgia naquela manhã. Apesar do rosto pálido, ela tentou sorrir para Lily antes que as portas se fechassem. Não se preocupe, eu vou ficar bem. Vou melhorar para que a senhora e eu possamos ir brincar no Central Park. Essas palavras ecoaram na cabeça de Lily por horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas. O relógio na parede parecia zombar dela com seu tic-tac lento, que parecia uma tortura. Maggie ficou muito cansada e adormeceu na cadeira. Lily levantou-se e saiu para o corredor, precisando de ar e espaço. Encontrou um canto tranquilo no fim do corredor, deslizou para o chão frio, encostou as costas na parede e chorou. Chorou de medo e de impotência, porque durante 8 anos tentara proteger Sophie e dar-lhe uma vida melhor. No entanto, no final, a vida de Sophie ainda estava nas mãos de outros. Tudo o que Lily podia fazer era sentar-se ali e esperar. Passos soaram no corredor vazio. Lily rapidamente enxugou as lágrimas, não querendo que ninguém a visse assim. Mas quando olhou para cima, congelou. Vincent Caruso estava à sua frente. Ele não falou nada. Apenas a observou por um momento com olhos cinzentos que ela não conseguia decifrar. Então, sentou-se ao lado dela, com as costas encostadas na parede, e estendeu-lhe uma chávena de café quente. Lily pegou-a, chocada demais para dizer qualquer coisa. Ficaram sentados em silêncio. Passou 1 hora. 2. Vincent não disse nada. Não perguntou se ela estava bem. Não ofereceu nenhuma garantia vazia. Simplesmente ficou ao lado dela, proporcionando uma presença constante em meio à tempestade de preocupações que assolava o seu interior. Na 5ª hora, Lily não aguentou mais o silêncio. Por que tem me evitado? A sua voz estava rouca de tanto chorar e de não falar por tanto tempo. Vincent não olhou para ela. Ele olhou fixamente para a parede branca e vazia à sua frente. Por que me fazes lembrar a Helena? A resposta apanhou Lily de surpresa. De que maneira? Perguntou ela, com a voz pouco mais que um sussurro. O silêncio prolongou-se. Lily pensou que ele não iria responder. Mas então a voz de Vincent soou baixa e dolorosa. Olhas para mim como se eu não fosse um monstro. A Helena também olhava para mim assim. Ela era a única que conseguia ver além da minha escuridão. Mas mesmo assim ficou, e morreu por isso. Lily não sabia o que dizer. Queria dizer-lhe que compreendia, que não tinha medo dele e que conseguia ver tanto o monstro como o homem dentro dele. Mas antes que pudesse abrir a boca, Vincent falou novamente,
com uma voz mais fria. Está enganada. Eu sou um monstro, e você deve ficar longe de mim. Ele levantou-se e foi embora, assim que o cirurgião apareceu no fim do corredor. Menina Morrison chamou o médico, e Lily levantou-se rapidamente com o coração a bater forte. A cirurgia foi um sucesso. Sophie vai ficar bem, exclamou ela. Desta vez, as lágrimas eram de alegria. Ela abraçou Meg, e as duas choraram e riram na sala de espera, sem se importar com quem as observava. Sophie iria viver. A sua irmã ficaria saudável. Era tudo o que importava. Quando as emoções se acalmaram, Lily lembrou-se de Vincent. Ela voltou-se para o canto do corredor onde estavam sentados, querendo agradecer-lhe, mas ele tinha desaparecido. Apenas um pequeno pedaço de papel estava no chão, onde ele estava sentado. Lily pegou-o e leu as palavras. Eu disse que estávamos quites. Ela olhou para a caligrafia elegante e nítida, traçando cada linha de tinta com o dedo. Ele disse que estavam quites, a dívida tinha sido paga. Não havia mais laços, mas se estavam quites, por que ele ficou ali por 6 horas? Uma semana após a cirurgia de Sophie, as coisas começaram a mudar. Não de forma grandiosa ou repentina, mas em pequenas mudanças cuidadosas, como pequenas rachaduras se espalhando pela parede de gelo que Vincent havia construído ao seu redor. Ele não saía mais toda vez que Lily entrava numa sala. Em vez disso, acenava para ela. Às vezes, até perguntava como estava a recuperação de Sophie. Às vezes, ficava na mesa do café da manhã, alguns minutos a mais quando ela aparecia, em vez de se levantar imediatamente. Pequenos momentos, mas significativos. Mas para Lily, esses momentos tinham mais peso do que qualquer discurso poderia ter. Numa tarde, ela estava a caminhar no jardim, atrás da propriedade, quando Vincent apareceu ao seu lado. Ele não disse nada, apenas acompanhou o seu ritmo enquanto caminhavam entre fileiras de roseiras. Ele estava calado, mas não mais tenso. Este é o jardim de Helena, Vincent falou sem aviso. Ela plantou cada uma dessas roseiras. Lily olhou para as flores vermelhas profundas ao seu redor com novos olhos. Ela gostava de rosas vermelhas. Não, Vincent abanou a cabeça. Ela costumava odiar o vermelho, mas dizia que as rosas vermelhas a lembravam de que a beleza e a dor andam sempre de mãos dadas. Lily não sabia como responder, simplesmente caminhou ao lado dele. Ela podia sentir o peso do passado que ele carregava nos ombros. E então aquela noite aconteceu. Lily acordou às 2 da manhã com a garganta seca. Ela saiu do quarto com a intenção de descer para beber água. A mansão permanecia silenciosa na escuridão, com o luar a entrar pelas janelas altas. Ao descer as escadas e atravessar a sala de estar, ela ouviu um gemido baixo e o som de algo a bater na carne. Lily sabia que deveria voltar, mas não conseguiu impedir-se de subir do porão. Ela sabia que não deveria ter curiosidade sobre as partes sombrias deste mundo, mas seus pés continuavam a se mover em direção às escadas do porão. Como se uma força invisível a estivesse a puxar, ela viu que a porta da cave estava ligeiramente entreaberta. Uma luz amarela pálida vazava pela fresta. Lily inclinou-se, olhou e sentiu o seu mundo desmoronar-se sob os seus pés. Vincent estava no meio da sala de betão, com a camisa branca salpicada de sangue. À sua frente estava um homem amarrado a uma cadeira, com o rosto inchado e coberto de sangue. Luca estava ao lado dele, segurando um alicate. Tem 10 segundos para me dizer onde está Volkov. A voz de Vincent era fria como gelo e desprovida de emoção. Não sei, gemeu o homem. Juro que não sei. Vincent acenou para Luca. Um grito rasgou a sala quando Luca fez algo que Lily não suportava ver. Ela virou-se e correu escada acima. Ela tapou a boca com uma mão para não fazer barulho. Na casa de banho, vomitou violentamente na pia. Imagens giravam atrás dos seus olhos. Sangue, gritos, aqueles olhos cinzentos, impassíveis. Aquele era Vincent, o homem que se sentara ao lado dela durante 6 horas no hospital. O homem cuja voz se transformava em dor quando falava de Helena. O homem que estava a torturar alguém na cave. Lily não dormiu pelo resto da noite. Na manhã seguinte, ela foi ao escritório de Vincent quando ele a chamou. A porta já estava aberta. Vincent estava de costas para ela, junto à janela. Eu sei que viste, disse ele. A sua voz estava firme. A câmara do corredor tinha captado tudo. Lily ficou parada, sem saber o que dizer. Vincent virou-se. Os seus olhos cinzentos encontraram-se sem vacilar.
Se queres ir embora, vai. Não vou impedir-te. A cirurgia da Sophie está feita. O dinheiro da bolsa de estudos foi transferido. O apartamento ainda pertence à tua família. Eu cumpro as minhas promessas. Não me deves nada. Lily engoliu em seco. Aquele homem, começou ela com a voz trêmula. Já o mataste? Ainda não, respondeu Vincent, com a mesma calma com que falaria sobre o tempo. Mas vou matá-lo depois que ele me contar tudo o que preciso saber. Lily sentiu a náusea subir novamente. Quem é ele? É ele quem colocou a bomba no carro da Serena, disse Vincent. Agora havia algo em sua voz, uma raiva baixa e ardente. Ele é a razão pela qual a minha irmã quase morreu. Ele é a razão pela qual a minha irmã quase morreu, a razão pela qual o meu sobrinho quase nunca nasceu, a razão pela qual você teve que faltar ao seu exame para salvá-los em uma rua do Brooklyn. O silêncio tomou conta da sala. Lily olhou para Vincent. Ela realmente olhou para ele. Ela viu a crueldade nos seus olhos cinzentos. Mas também viu dor, perda e um amor tão intenso que poderia transformar um homem num monstro para proteger aqueles que ele amava. Não posso aceitar isso, disse Lily, de forma suave, mas firme. Nunca serei capaz de aceitar tortura ou assassinato. Mas eu entendo. Vincent olhou para ela como se ela tivesse dito algo impossível. Não tens medo de mim? Tenho medo, admitiu Lily. Tinha tanto medo ontem à noite que vomitei durante 1 hora. Mas também me lembro de ti sentado comigo durante 6 horas no hospital. Lembro-me de ti a cantar para o Marco Júnior. E lembro-me de ti a cuidar do jardim de rosas que a tua mulher odiava, só porque ela outrora o amava. Ela aproximou-se. Tu és essas duas coisas, Vincent. Monstro e homem, escuridão e luz. Não consigo ver apenas um lado de ti e fingir que o outro não existe. Vincent não se mexeu quando Lily se aproximou. Então, ele levantou a mão e tocou a bochecha dela. A palma da mão dele era quente e áspera. Uma mão que tinha feito coisas terríveis. Mas naquele momento, acariciou o rosto dela com ternura, algo que ela não achava que ele fosse capaz de fazer. Então ele a beijou. A boca dele pressionou a dela com intensidade e desespero, como se ele estivesse a morrer de sede e ela fosse a última gota de água no deserto. Lily retribuiu o beijo, agarrando a lapela do casaco dele e puxando-o para mais perto. Mas então Vincent a empurrou. Ele deu um passo para trás, os olhos cinzentos dilacerados pelo conflito. Eu não mereço isso, disse ele. A sua voz estava áspera. Você não deveria estar perto de mim. Lily manteve o olhar fixo nele. Deixe-me decidir isso. Ela se virou e saiu da sala, com o coração batendo forte e os lábios ainda quentes pelo beijo dele. Ela estava se apaixonando por um homem cujas mãos estavam manchadas de sangue e não sabia o que isso significava para a sua própria alma. A 20 metros de distância, numa mansão nos subúrbios de Nova Jersey, Nikolai Volkov estava sentado sozinho no seu escritório. A vodka no seu copo já estava morna há muito tempo, mas ele não a bebia. Ele estava a olhar para uma fotografia antiga na sua mão. O papel estava amarelado pelo tempo e os cantos estavam enrolados, mas a imagem ainda estava nítida. 2 jovens de camisa branca, com os braços sobre os ombros um do outro, sorriam para a câmera. Um deles era Nikolai, o outro era Vincent Caruso. 10 anos atrás, quando eram irmãos e sonhavam juntos em construir um império. Volkov lembrava-se de Vincent dizer, na noite em que se tornaram sócios pela primeira vez, que construiriam algo grandioso e que ninguém poderia separá-los. Volkov jogou a foto sobre a mesa e pegou outra. Esta era do seu irmão mais novo, Alex, de 23 anos. Com um sorriso gentil e olhos claros, o rosto de um rapaz que nunca tinha realmente crescido no submundo do crime. Alex não tinha nada a ver com o trabalho de Volkov. Era apenas um estudante universitário que queria ser médico. Mas Vincent o matou por princípio. Volkov rangeu os dentes ao recordar. Foi o dia em que percebeu que Vincent lhe tinha virado as costas. O dia em que Vincent declarou que não toleraria o tráfico de seres humanos e ordenou a destruição de toda a operação de Volkov. O dia em que Alex morreu num tiroteio do qual nunca tinha feito parte. Tu traíste-me primeiro, Caruso, sussurrou Volkov para o rosto de Vincent na fotografia. Volkov sussurrou para Vincent na fotografia. Mataste o meu irmão pelos teus malditos princípios e agora vais pagar. Ele pegou no telemóvel e digitou uma mensagem. 7 dias.
Entrega o teu sobrinho e a tua irmã, ou matarei todos aqueles que amas. Ele anexou as fotos, uma por uma, começando pela enfermeira, Lily Morrison, na propriedade dos Caruso. Lily Morrison, na propriedade dos Caruso. Lily Morrison no apartamento em Manhattan, com a irmã e a avó. Lily Morrison em Mount Si, no dia em que Sophie foi operada. As fotos foram tiradas de longe, mas eram nítidas o suficiente para Vincent entender o seu significado. Volkov sabia de tudo. Ele podia chegar a qualquer pessoa de quem Vincent gostava a qualquer momento. Ele clicou em enviar. Na propriedade Caruso, o telemóvel de Vincent vibrou. Ele leu a mensagem e sentiu o sangue gelar. As fotografias de Lily apareceram na tela, uma após a outra, cada uma delas uma ameaça silenciosa. Volkov a havia encontrado. Luca, Vincent chamou, com a voz afiada como uma lâmina. Reunião de emergência. Todos, agora mesmo. 10 minutos depois, a sala de conferências estava lotada de homens em ternos pretos. Luca estava à direita de Vincent, com o rosto tenso enquanto ouvia o chefe explicar a situação. Tripliquem a segurança, ordenou Vincent. 2 homens ficarão com a Lily o tempo todo. 2 homens deveriam guardar o apartamento onde a avó e Sophie estavam hospedadas. 4 homens deveriam proteger Serena e Marco Jr. E ninguém deveria sair da propriedade sem guardas. Luca assentiu, depois hesitou. Chefe, você tem que contar à senhorita Morrison. Ela tem o direito de saber que está sendo ameaçada. Não, respondeu Vincent bruscamente, para que ela fique com medo, para que ela não consiga dormir por causa da preocupação. Eu cuidarei do Vulov antes que ele possa tocá-la. Mas não. Vincent o interrompeu. Isso é uma ordem. A reunião terminou, mas a tensão não. Vincent ficou parado à janela, olhando para o jardim de rosas vermelhas, onde havia caminhado com Lily apenas alguns dias antes. Ele não deixaria Volkov colocar as mãos nela, mesmo que isso lhe custasse a vida. No dia seguinte, Lily percebeu que algo estava errado. Vincent não apareceu no café da manhã. Ele também não estava a passear no jardim. Quando ela por acaso passou por ele no corredor, ele apenas acenou friamente com a cabeça e seguiu em frente, como se o beijo deles nunca tivesse acontecido. A parede de gelo estava de volta, mais fria do que antes. E isso não era tudo. O número de guardas ao redor de Lily tinha aumentado visivelmente. Sempre que ela saía do quarto, 2 homens vestidos de preto seguiam-na como sombras encarnadas. Quando foi visitar Sophie no apartamento dela, viu mais 4 guardas posicionados no corredor. O que está a acontecer? Perguntou Lily a Serena, enquanto estavam sentadas no quarto dela com Marco Jr. a dormir no berço ao lado delas. Porque de repente há guardas por toda a parte. Serena abanou a cabeça. Os olhos dela também estavam ansiosos. Não sei. Vincent não me disse nada, mas sinto que algo está errado. Ele está sob muita pressão. Lily olhou pela janela, onde viu um carro preto estacionado do lado de fora do portão. Ela não sabia quem estava dentro. Não sabia se estavam lá para protegê-la ou para vigiá-la. Não fazia ideia do porquê de Vincent ter reconstruído o muro entre eles da noite para o dia. O que ela não sabia era que estava na mira de um homem sedento de sangue. 7 dias, o relógio tinha começado a contar. E Lily era a única que não sabia. No 5º dia desde que o ultimato foi enviado, Sophie tinha recuperado o suficiente para visitar a irmã na propriedade Caruso. A menina de 8 anos correu pelo vasto jardim, respirando o ar fresco e aproveitando o sol quente que ela nunca tinha realmente experimentado no antigo apartamento deles no Brooklyn. Lily ficou na janela do quarto de Serena, sorrindo enquanto observava a sua irmãzinha a perseguir uma borboleta pelos canteiros de rosas. Sophie parou perto do canto do jardim quando ouviu uma voz familiar. O tio Luca. Ela começou a correr para cumprimentá-lo, mas diminuiu o passo quando viu a tensão no rosto dele. Ele estava ao telefone, de costas para ela. Ele sussurrava, mas a sua voz ainda era alta o suficiente para que Sophie captasse algumas palavras. Sim, ela irá ao hospital sozinha. Eu vou garantir isso. Sophie não sabia de quem Luca estava a falar. Tudo o que ela sabia era que havia algo estranho no tom de voz dele, algo que a deixava desconfortável. Luca virou-se e viu Sophie ali parada. Por um momento, o alarme passou pelo seu rosto, depois voltou ao normal. Ouviste alguma coisa? Sophie abanou a cabeça inocentemente. Só queria dizer olá.
Luca acenou com a cabeça, deu-lhe uma palmada na cabeça e afastou-se rapidamente, deixando Sophie sozinha entre as flores. Naquela noite, quando Lily trouxe Sophie de volta para o apartamento, a menina contou-lhe o que tinha ouvido. Ela disse que mais cedo tinha visto o tio Luca a falar ao telefone. Ele estava a falar sobre Lily e disse que alguém iria ao hospital sozinho. As mãos de Lily pararam no meio de abotoar a camisa de Sophie. Luca estava a falar sobre mim. Ouviste bem? Sophie franziu a testa, tentando se lembrar. Ela não tinha certeza, mas achava que tinha ouvido as palavras hospital e sozinho. E Luca parecia muito tenso. Lily pretendia fazer mais perguntas, mas Meg chamou as duas para jantar. Lily disse a si mesma que perguntaria a Luca no dia seguinte. No entanto, a história de Sophie ficou na sua cabeça a noite toda, como uma farpa. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para ir à propriedade Caruso, o seu telefone tocou com um número desconhecido no visor. Ela atendeu. Senhorita Morrison. A voz de uma mulher tremia na linha, interrompida por soluços. Sou Isabela, irmã de Luca. Por favor, salve-me. Lily congelou. Irmã de Luca. Eles têm-me. A voz continuou, ficando cada vez mais frenética. Se o meu irmão não seguir as ordens, disseram, eles vão matar-me. Lily podia ouvir golpes atrás das palavras, gritos. Um homem a praguejar em russo. Por favor, venha, disse ela. O antigo armazém no Cais 7. Não conte a ninguém. Se trouxer mais alguém consigo, eles vão matar-me imediatamente. Por favor. A chamada foi cortada. Lily olhou para o ecrã do telemóvel, com o coração a bater descontroladamente. O que Sophie tinha dito na noite anterior, de repente fez sentido. Luca a falar nervosamente ao telefone. Alguém iria ao hospital sozinho. Cais 7. Isto poderia ser uma armadilha. Os instintos de Lily gritavam para ela. Tudo se encaixava perfeitamente. A chamada chegou no momento perfeito, a exigência de que ela fosse sozinha. Não conte a ninguém. Era tudo sinal de uma armadilha. Mas e se fosse real? Outra voz sussurrou dentro dela. E se Isabela realmente tivesse sido levada? E se ela realmente morresse se Lily não fosse? Lily lembrou-se daquele dia. O dia em que ficou do lado de fora do centro de testes, com o bilhete do exame na mão. O dia em que viu Serena a sangrar no Maserati destruído. Ela tinha escolhido salvar uma estranha em vez de garantir o seu próprio futuro. Ela não podia mudar essa parte de si mesma. Mas também não era estúpida. Lily pegou no telemóvel e escreveu uma mensagem para Vincent. Alguém me ligou e disse que é a irmã de Luca, Isabela. Ela disse que está presa no armazém do Cais 7. Vou verificar. Se estiveres a ler isto, então eu estava errada. Ela programou a mensagem para ser enviada em 30 minutos. Se não voltasse para cancelá-la, seria enviada automaticamente. Pelo menos Vincent saberia onde ela estava. O Cais 7 ficava nos arredores da cidade e consistia numa extensão desolada de armazéns abandonados e contentores enferrujados. Lily apanhou um táxi até lá, com o coração a bater forte a cada minuto que passava. Ela saiu e olhou em volta. Não havia ninguém por perto, apenas o vento marítimo a passar pelas frestas do metal e a fazer um som assustador, como sussurros de fantasmas. Isabela! Gritou Lily, a sua voz a ecoar no vazio. Estás aqui? Não houve resposta. Lily avançou para o interior do armazém, respirando o cheiro a sal e metal enferrujado. O seu instinto dizia-lhe que algo estava errado. Virou-se para correr de volta para fora, mas então sentiu uma agulha a perfurar o seu pescoço. O mundo começou a girar. Os joelhos cederam e a escuridão a engoliu por completo. Ela viu uma figura sair do canto do armazém. Era Luca. Ele estava ali com a cabeça baixa, incapaz de encará-la. Desculpe, a voz de Luca falhou. Eles têm a minha irmã, não tive escolha. E então tudo ficou escuro. 30 minutos depois, o telemóvel de Vincent vibrou. Ele leu a mensagem e sentiu o sangue em seu corpo congelar. Depois ferver de raiva. Cais 7, irmã de Luca, Isabela. Vincent virou-se para olhar para Luca, que estava a alguns metros de distância. Ele estava ao seu lado há 10 anos. Seu homem de confiança, alguém em quem ele confiava como um irmão. Luca viu a expressão de Vincent e entendeu. Ele começou a tremer. Dando um passo para trás, o seu rosto ficou pálido. Chefe, eu posso explicar? Vincent não disse uma palavra. Ele sacou a arma e apontou diretamente para a cabeça de Luca. Tem 5 segundos para explicar.
Lily acordou, sentindo uma dor a espalhar-se pelo corpo. Levou alguns segundos para se ajustar à luz fraca da lâmpada no teto. O quarto era frio e sem janelas, com um cheiro úmido e enferrujado a invadir o seu nariz. Ela tentou se mover e percebeu que ambas as mãos estavam acorrentadas a uma cadeira de metal presa ao chão. O pânico tomou conta dela, mas ela se forçou a respirar profundamente. Ela era estudante de enfermagem. Tinha sido treinada para manter a calma em situações de emergência. Não deixaria o medo controlá-la. A porta de ferro se abriu com um guincho áspero. Um homem alto, com cabelos grisalhos penteados para trás e um rosto marcado por uma teia de cicatrizes, entrou. Os seus olhos azuis claros a estudavam com uma curiosidade estranha, em vez de ódio. Lily não precisava de uma apresentação para saber quem era Nikolai Vulov, o inimigo de Vincent, o homem que queria toda a família Caruso morta. Em vez de torturá-la imediatamente como ela esperava, Volkov arrastou uma cadeira e sentou-se à sua frente, como se fossem ter uma conversa íntima enquanto tomavam chá. Sabe por que está aqui? A sua voz era baixa e uniforme, com uma cadência russa. Não é porque ama Vincent, é porque é como Helena e como a minha esposa. Lily não disse nada, apenas observou-o com olhos cautelosos. Mulheres como você, continuou Volkov, o seu olhar vagando como se estivesse a contemplar o passado. Você vê a pessoa dentro do monstro. Acredita que o amor pode redimir pessoas que já perderam as suas almas. Ele tirou uma fotografia antiga do bolso e mostrou-a a Lily. Na foto, dois jovens riam com os braços em volta dos ombros um do outro. Sabia que ele já foi meu amigo? Perguntou Volov. Construímos tudo juntos. De dois miúdos de rua, tornamo-nos os dois chefes mais poderosos de Nova York. Éramos irmãos. A sua voz tornou-se amarga. Então ele descobriu que eu traficava pessoas. Ele chamava isso de princípio. Eu chamava isso de negócio. Ele expulsou-me da organização. Na guerra que se seguiu, ele matou o meu irmão. Alex tinha apenas 23 anos. Ele não tinha nada a ver com isso. Ele só queria ser médico. Volkov cerrou os dentes. A minha mulher morreu de doença. Mas o meu irmão morreu porque o Vincent o matou. Agora, estou simplesmente a recuperar o que ele me tirou. Lily ficou em silêncio por um momento, olhando Volkov nos olhos sem pestanejar. Então ela falou com uma voz tão calma que até a surpreendeu. Tu traficavas seres humanos, crianças e mulheres. Vendeu-os como mercadoria. Vincent estava certo em impedi-lo. A bofetada soou como um trovão. A cabeça de Lily virou-se para o lado e a sua bochecha ardeu enquanto o sabor do sangue se espalhava pela sua boca. Não tenho direito de me julgar, rugiu Volkov, com o rosto corado de raiva. Lily virou lentamente a cabeça para trás e olhou diretamente para ele. Nem uma única lágrima. Pode matar-me. A sua voz era gelada. Mas nunca serás uma vítima. És um criminoso que culpa os outros porque se recusa a assumir a responsabilidade pelos seus crimes. Volkov olhou para ela. Os seus olhos azuis claros brilharam com algo que parecia respeito relutante. És mesmo como a Helena, disse ele, teimoso até ao fim. É uma pena. Levantou-se e saiu, deixando Lily sozinha na sala gelada. Mas Lily não perdeu tempo com autopiedade. Começou a observar. Dois guardas ficavam do lado de fora da porta e entravam periodicamente para verificar como ela estava. Um deles coçava constantemente o pescoço e os braços. Sua pele estava vermelha e manchada. Uma alergia? Lily reconheceu imediatamente. Possivelmente uma alergia alimentar. Quando um dos guardas lhe trouxe um sanduíche, ela comeu devagar, estudando os ingredientes. Pão, frios, vegetais e manteiga de amendoim. Fingindo deliberadamente ser desajeitada porque as suas mãos estavam acorrentadas, ela deixou um pedaço do sanduíche cair na sua coxa. Quando o guarda não estava a olhar, ela pegou no pedaço manchado de manteiga de amendoim e escondeu-o na palma da mão. Se o outro homem fosse alérgico ao amendoim, essa poderia ser a sua única arma. Tudo o que ela precisava era de uma oportunidade. Horas depois, Volkov voltou com uma câmera. Ele ligou-a e apontou para Lily. Caruso, disse Volkov para a lente. 24 horas. Venha sozinho ou ela morre. Ele apontou a câmera para Lily na esperança de capturar os seus choros e súplicas. Mas Lily não chorou. Ela não implorou. Em vez disso, ele olhou diretamente para a lente com olhos frios como aço, como se enviasse a Vincent uma mensagem silenciosa. Não tenho medo.
Não vou ceder. Venha. Ela manteve o pedaço de amendoim bem apertado na palma da mão. Na propriedade dos Caruso, Luca ajoelhou-se no chão. A arma de Vincent ainda estava apontada para a sua cabeça. 5 segundos se estenderam como 5 séculos. A minha irmã, Luca conseguiu dizer com a voz embargada. Isabela. Levaram-na há 2 semanas. Enviaram-lhe um vídeo dela a ser torturada todos os dias. Disseram que, se eu não seguisse as ordens deles, enviariam o corpo dela por correio, pedaço por pedaço. Eu não tive escolha. Vincent não baixou a arma. Os seus olhos cinzentos ardiam de fúria e dor. Podias ter me contado, disse ele com a voz apertada. 10 anos, Luca. 10 anos ao meu lado. Tratei-te como um irmão e mesmo assim não confiaste em mim o suficiente para me contar a verdade. Luca levantou a cabeça, lágrimas escorrendo por um rosto endurecido pelos anos. E o que terias feito? Perguntou, amargura cortando-lhe o coração. Sacrificar a Lily para salvar a minha irmã? Trocarias a mulher que amas para salvar a irmã de um homem que trabalha para ti? A sala ficou em silêncio. Vincent sabia que Luca estava certo. Se fosse forçado a escolher entre Lily e Isabela, escolheria Lily. E Luca sabia disso. Era por isso que não tinha falado. A arma baixou lentamente. Vamos salvar as duas, disse Vincent, com uma voz fria como aço. Mas deves-me uma vida. Se Lily sofrer o menor arranhão, vais pagar. Entendes? Luca acenou com a cabeça e levantou-se com as pernas a tremer. Farei qualquer coisa. O plano foi traçado em 10 minutos. Vincent entraria sozinho no covil de Volkov, conforme exigido. Luca, que conhecia bem a disposição da base de Volkov desde a época em que as duas equipas eram aliadas, lideraria a equipa de ataque pela entrada dos fundos. Enquanto isso, Serena ficaria na propriedade com Sophie e Marco Jr., protegida por uma unidade dedicada de guardas. Enquanto isso, no armazém de Volkov, Lily esperava por uma oportunidade. A porta se abriu e um guarda com a pele avermelhada entrou, segurando uma garrafa de água. Beba! Gritou ele, empurrando a garrafa em direção à boca de Lily. Ela fingiu abaixar a cabeça para tomar um gole, mas de repente se jogou para o lado como se tivesse engasgado. Ao se mover, ela abriu a palma da mão e jogou o amendoim diretamente no rosto do guarda. Assustado, o guarda inspirou por reflexo e o amendoim voou para dentro do seu nariz. A reação foi quase imediata. O seu rosto se contorceu e depois inchou. Ele começou a ofegar, agarrando a garganta, que se fechava rapidamente. Choque anafilático, disse Lily secamente. Ele tem uma alergia grave a amendoim. As suas vias respiratórias ficarão completamente fechadas em 3 minutos. Sem epinefrina, ele morrerá. O outro guarda entrou em pânico, olhando para o seu colega a cair no chão e a ficar azul por falta de oxigênio. Ele correu para a porta, gritando por socorro e esquecendo que Lily ainda estava acorrentada na sala. No entanto, quando ele abriu a porta, criou uma oportunidade para Lily também. Durante o caos anterior, Lily tinha trabalhado nas algemas, torcendo repetidamente o pulso, arranhando a pele até sangrar, e ela não se importava. Quando o guarda virou as costas, ela puxou uma última vez e uma mão escapou. Ela arrancou a corrente do outro pulso e correu para a porta. O guarda virou-se para trás no momento em que ela deu um forte pontapé no joelho dele. Ele gritou e caiu no chão, e Lily correu para o corredor. Esquerda, direita. Ela não sabia o caminho. Continuou a correr, mas não foi muito longe. Vulov estava parado no fim do corredor, bloqueando o seu caminho. Começou a bater palmas lentamente, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Impressionante, disse ele. Helena tentou fugir. Ela falhou. E você também falhará. Ele sacou a arma e apontou para a cabeça de Lily. Naquele exato momento, as portas principais do armazém se abriram. Vincent Caruso entrou sozinho, sem nenhuma arma visível. Os seus olhos cinzentos encontraram Lily instantaneamente, e ela pôde ver a tempestade rugindo por trás deles. Deixe-a ir, disse Vincent, com uma voz estranhamente calma. Você quer-me? Você tem-me, riu Vulov, puxando Lily de volta para si e pressionando o cano da arma contra a têmpora dela. Quero que vejas a morrer primeiro, da mesma forma que viste a Helena morrer. Da mesma forma que viu Alex morrer. Olho por olho, Caruso. Vincent não olhou para Vulov. Em vez disso, olhou para Lily e nos seus olhos cinzentos e frios,
Viu algo que nunca tinha visto antes. Não era medo de morrer, mas medo de a perder. Então as luzes apagaram-se. A escuridão engoliu o armazém num instante. Um tiro ecoou atrás deles. Veio da entrada dos fundos, por onde Luca tinha conduzido a equipa de ataque. Lily sentiu Volkov vacilar por um momento e atirou-se para o lado. Uma mão poderosa agarrou-a, puxou-a para o chão e cobriu-a com um corpo. O cheiro familiar de colônia cara flutuou sobre ela. O calor familiar. Vincent. Tiros explodiram por toda a parte. Gritos. Vidros a partir-se. Balas rasgavam o metal. Lily não conseguia ver nada na escuridão. Tudo o que conseguia sentir era o peso de Vincent a protegê-la das balas que voavam pelo ar. Então, a boca dele aproximou-se do seu ouvido. Ele sussurrou no meio do caos. Eu vim, estou aqui, agora está segura. Pela primeira vez desde que fora levada, Lily chorou. Enquanto isso, na propriedade dos Caruso, Serena estava sentada na sala de estar com Sophie e Marco Jr., de 8 anos, que lia uma história para o bebê. A sua voz clara e jovem flutuava pela sala, criando uma atmosfera tão tensa que parecia sufocante. Serena sabia que algo estava a acontecer. Vincent tinha saído com uma expressão no rosto que ela só tinha visto uma vez antes. No dia em que Marco foi morto, um telemóvel vibrou na mesa de centro. Serena reconheceu-o como o telemóvel de Lucas, que tinha sido deixado para trás na pressa quando ele foi atrás de Vincent. Ela pretendia ignorá-lo, mas uma mensagem no ecrã a paralisou no lugar. A enfermeira foi levada, fase 2 concluída, aguardando novas ordens. As mãos de Serena tremiam enquanto ela desbloqueava o telemóvel. Não havia senha. O que ela leu fez o mundo desabar sob seus pés. Havia centenas de mensagens entre Luca e um número desconhecido. Relatórios sobre a agenda de Lily. Fotos roubadas de sua família. O plano de sequestro. E uma linha de 2 semanas antes. Isabela está conosco. Siga as ordens ou ela morre. Luca era um espião. O homem em quem seu irmão mais confiava os havia traído. Serena queria gritar, mas não conseguia. Sophie estava ali. Marco Jr. estava a dormir. Ela tinha de manter a calma. Tinha de acreditar que Vincent poderia lidar com isso. 5 anos atrás, ela perdeu Marco nesta guerra. Não podia perder mais ninguém. No armazém, os tiros tinham parado. A escuridão diminuiu quando alguém acendeu as luzes de emergência. Lily estava deitada no chão, ainda coberta por Vincent. A camisa dele estava encharcada de sangue, embora ela não soubesse de quem era. Os homens de Volkov estavam espalhados ao redor deles, alguns mortos e outros gemendo de dor. Luca estava parado perto, ainda com a arma na mão. O rosto estava manchado de sangue e poeira. Mas Volkov tinha desaparecido. Ele escapara no meio do caos. Vincent soltou um grito rouco quando percebeu que o inimigo tinha fugido. Mas, ao olhar para Lily em seus braços, sua raiva diminuiu. Ela estava bem. Isso era o que mais importava. Eles voltaram para a propriedade. Lily foi levada para um quarto, onde o médico particular da família Caruso a examinou. Ela tinha alguns hematomas e arranhões e estava em choque, o que levaria mais tempo para sarar, mas nada grave. Sophie correu para a irmã e se agarrou a ela, soluçando. Meg segurou a mão de Lily com dedos trêmulos. Serena ficou parada na porta, com os olhos cheios de perguntas que ela tinha medo de fazer. A noite caiu quando todos finalmente foram dormir. Vincent sentou-se ao lado da cama de Lily. O luar entrava pela janela e projetava faixas de sombra e prata em seu rosto. Você precisa saber a verdade, disse Vincent com uma voz cansada, mais baixa do que ela jamais tinha ouvido. Sobre mim? Sobre Vulov? Sobre tudo. Lily não disse nada, apenas olhou para ele e esperou. Há 5 anos, Volkov e eu éramos sócios, começou Vincent. Construímos este império juntos. Eu tratava-o como família. Então descobri o que ele estava a fazer. Não eram drogas ou armas, mas pessoas, crianças e bebés tirados de países pobres e vendidos a homens ricos que abusavam deles. A voz de Vincent embargou. Eu confrontei-o. Ele disse que era negócio. Eu disse-lhe que era uma linha que eu nunca cruzaria. Entramos em guerra e o irmão dele morreu nessa guerra. Ele olhou para as suas mãos. Alex tinha apenas 23 anos e não tinha nada a ver com isso. Mas ele estava no lugar errado, na hora errada, e fui eu quem puxou o gatilho. Matei um rapaz inocente por causa da minha guerra.
Um silêncio pesado tomou conta da sala. Volov se vingou. Vincent continuou. Ele matou Helena, minha esposa e o amor da minha vida. Depois, ele matou Marco, o marido de Serena. Agora, ele quase matou você também. Vincent ergueu os olhos cinzentos e doloridos para Lily. Não sou inocente nesta guerra, Lily. Fui eu quem a começou. Helena morreu por minha causa. Marco morreu por minha causa. Você quase morreu por minha causa também. É tudo culpa minha. Lily ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para o homem à sua frente. O homem que a havia matado. O homem cujas escolhas levaram à morte de pessoas inocentes e que iniciou uma guerra sangrenta. Mas ele também era o homem que havia impedido um traficante de crianças. Você matou, disse ela, sua voz pouco mais que um sussurro. Você começou esta guerra. Você tem sangue nas mãos. Vincent acenou com a cabeça, aceitando a verdade sem desculpas. Mas também deteve um homem que vendia crianças, continuou Lily. Salvou aqueles bebés de um destino inimaginável. Protege a sua família a qualquer custo. Ela estendeu a mão e tocou-lhe no rosto. Não sei se isso faz de si um herói ou um monstro. Talvez ambos. Mas eu escolho ficar. Eu escolho-te. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Vincent. Depois outra, e mais outras se seguiram. Pela primeira vez desde a morte de Helena, o chefe da máfia mais poderoso de Nova York chorou. Não por fraqueza, mas porque, após anos a fechar completamente o seu coração, alguém finalmente viu toda a sua escuridão e ainda assim escolheu ficar. Lily puxou Vincent para os seus braços e deixou-o chorar no seu ombro. Ela deixou-o finalmente largar o peso que carregava há 5 anos. Vamos acabar com isto, sussurrou ela ao ouvido dele. Juntos, passaram 3 dias de intenção e espera. A rede de inteligência de Vincent trabalhou incansavelmente, vasculhando a cidade em busca de qualquer vestígio de Volov. Finalmente, na terceira noite, chegou a notícia. Volkov estava escondido numa fábrica abandonada nos arredores de Newark, a menos de 20 metros da fronteira estadual. Ele estava a preparar-se para fugir para a Europa. Vincent convocou a sua equipa para a sala de conferências. O mapa da fábrica estava espalhado sobre a mesa. Os pontos de entrada estavam marcados a tinta vermelha. Esta noite, disse Vincent, com uma voz fria como aço. Vamos acabar com isto esta noite. Luca ficou num canto, em silêncio durante toda a reunião. Quando os homens começaram a verificar as suas armas, ele colocou-se à frente de Vincent. Deixa-me ir contigo, disse ele com os olhos fixos e determinados. Estou em dívida contigo. Devo isso a Lily. Preciso de estar lá. Vincent olhou para o homem que o tinha traído. 10 anos de lealdade, uma traição, e Luca tinha-lhe salvado a vida quando liderou a equipa para o armazém a tempo. Não precisas de provar nada. Pagaste por isso quando salvaste a Lily, disse Vincent. Não, Luca abanou a cabeça. Preciso de provar isso a mim mesmo. Preciso de ver o homem que levou a minha irmã morrer. Preciso de saber que fiz a coisa certa no último momento. Houve silêncio entre eles. Então Vincent acenou com a cabeça. Tudo bem, mas fica atrás de mim. Nada de heroísmo. A equipa Caruso moveu-se pela noite como fantasmas. 20 homens totalmente armados cercaram a fábrica abandonada por várias direções. Vincent liderou a unidade principal. Luca estava logo atrás. Isabela estava lá dentro. Eu posso sentir, sussurrou Luca quando se aproximaram da entrada dos fundos. Eu posso sentir. O sinal foi dado. A porta explodiu para dentro e o inferno se instalou. Tiros trovejavam pelo prédio. Flashes de armas cortavam a escuridão. Gritos e corpos caindo. Os homens de Volkov eram mais numerosos do que o esperado. No entanto, a equipa de Vincent era mais bem treinada, mais implacável e movida por algo mais feroz do que o medo. Eles avançaram sala por sala, eliminando todos os focos de resistência. Luca encontrou Isabela numa sala no segundo andar. Ela estava acorrentada em parede, magra e machucada por 2 semanas de cativeiro, mas viva. Irmã, disse Luca, envolvendo-a nos braços. Lágrimas escorriam pelo seu rosto endurecido. Sinto muito por tudo. Isabela soluçava no peito do irmão. Eu sabia que você viria. Eu sabia que não me deixarias. Luca entregou-a a um dos homens para que a levasse para um local seguro e seguiu Vincent para o interior da fábrica. Volov estava algures à frente,
Naquela noite, apenas um deles sairia vivo. Vincent encontrou Vulov na maior sala da fábrica, a antiga área de produção principal. O seu inimigo estava sozinho no centro, arma na mão, à espera. Finalmente vieste, disse Vulov, com um sorriso frio no rosto. Eu sabia que não me deixarias escapar. Vincent entrou. A sua arma estava apontada diretamente para Volkov. Tu podias ter parado. Podias ter aceitado a derrota e desaparecido. Mas em vez disso, escolheste ameaçar a minha família. Escolheste raptar a mulher que eu amo. Assinaste a tua própria sentença de morte. Volkov riu, a sua voz ecoando pelo vazio. Matar-me não vai mudar nada. Tu continuas a ser o homem que matou o meu irmão. Tu continuas a ser o homem que começou tudo isto. Vais viver com essa culpa pelo resto da tua vida. Eu sei, disse Vincent com voz firme. Vou viver com isso para sempre. Vou ver o rosto de Alexis todas as noites quando fechar os olhos. Vou carregar essa culpa até morrer. Ele deu mais um passo à frente. Mas tu traficaste crianças, vendeste bebês inocentes a homens que abusavam deles. Escolheste tornar-te um monstro. Eu escolhi impedir-te e se tivesse de fazer isso novamente, tomaria a mesma decisão. Vulov mostrou os dentes, os seus olhos azuis pálidos ardendo de ódio, e disse, então vai para o inferno comigo. Ele levantou a arma e puxou o gatilho. Vincent viu o cano virar-se na sua direção, mas não conseguiu se mover a tempo. O mundo desacelerou, a bala rasgou o ar em direção a ele. Então, um corpo surgiu entre eles. Luca, a bala perfurou o peito dele. Ele caiu. Sangue jorrou da ferida, mas no intervalo de 1 segundo, enquanto Volkov estava em choque, Vincent puxou o gatilho. Um tiro, bem no meio da testa de Volkov. O inimigo caiu. Os seus olhos azuis claros ainda estavam arregalados na morte. Um sorriso frio estava congelado no rosto dele para sempre. Vincent não olhou para o corpo de Volkov. Ele se jogou ao lado de Luca, caiu de joelhos e levantou a cabeça de Luca. O sangue se espalhou pelo concreto, encharcando suas roupas. Você não precisava fazer isso, disse Vincent, com a voz embargada. Seu idiota, Luca. Por que você se colocou no meio? Luca sorriu com sangue escorrendo pelo canto da boca. Porque eu te devia uma vida. Lembras-te? Eu traí-te uma vez, mas não vou deixar-te morrer. Não fales. Vincent pressionou a mão contra o ferimento, mas o sangue continuava a jorrar. Era impossível estancá-lo. Vou chamar um médico, disse ele. Vais ficar bem. Ambos sabiam que era mentira. A bala tinha atravessado o coração dele. Ninguém poderia salvar Luca. Diz a Isabela, sussurrou Luca, com a voz já a enfraquecer. Diz-lhe que me desculpo. Diz-lhe que a amo. E diz a Lily, tossiu ele com sangue a escorrer-lhe da boca. Diz-lhe que me desculpo por tudo. Eu direi a elas, prometeu Vincent, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Juro que direi a elas. O sorriso de Luca permaneceu enquanto a sua visão se tornava turva. 10 anos. Segui-te por 10 anos. Foram os melhores 10 anos da minha vida. Obrigado, chefe. Obrigado por tudo. Então os olhos de Luca se fecharam. A sua mão ficou flácida e ele se foi. Vincent segurou o corpo do homem que o traíra e depois o salvara e soltou um uivo. O som ecoou pela fábrica em ruínas, misturando-se com o cheiro de pólvora e sangue. Vitória, mas não sem perdas. O funeral de Luca aconteceu numa tarde fria de outono. O cemitério ficava nos arredores de Nova York, e fileiras de bordos estavam a ficar vermelhas e douradas, como se a própria natureza estivesse a acompanhar uma alma que partia para o descanso. Não havia multidão, nem repórteres. Apenas os amigos e familiares mais próximos estavam em torno do túmulo, em um silêncio solene. Isabela estava ao lado do caixão do irmão. Seu rosto ainda estava abatido após 2 semanas de cativeiro. Agora, ainda mais abatida pela dor, chorava silenciosamente, com lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas em rios silenciosos que pareciam nunca ir secar. Lily estava ao seu lado, com um braço à volta dos ombros da jovem. Não disse nada, porque sabia que não havia palavras que pudessem amenizar uma dor como esta. Ela compreendia o que significava perder alguém. Conhecia aquele vazio. Vincent estava à cabeceira da sepultura. O seu rosto parecia esculpido em pedra, mas os seus olhos cinzentos continham um oceano de tristeza.
Quando as orações terminaram, ele aproximou-se do caixão e pousou a mão na tampa de carvalho polido. Foste o pior traidor que já conheci, disse Vincent com uma voz baixa e áspera. E foste o amigo mais leal. Não esquecerei nenhuma dessas coisas. O caixão foi baixado, a terra foi jogada e Luca Benedetti foi enterrado para sempre. 3 meses se passaram. O outono deu lugar ao inverno, e o inverno lentamente se transformou em primavera. A ferida ainda estava lá, mas tinha começado a cicatrizar. A vida seguia em frente como sempre. O casamento de Vincent e Lily aconteceu em um dia quente de primavera, quando as rosas do jardim começaram a florescer novamente. Não foi o grande evento que as pessoas poderiam esperar para o casamento do chefe da máfia mais poderoso de Nova York. Não havia centenas de convidados, nem longas filas de limusinas. Apenas a família estava presente. Serena segurava Marco Júnior nos braços. O bebê já tinha idade suficiente para sorrir e estender as mãos pequenas e ansiosas para todos. Sophie estava ao lado de Meg, totalmente recuperada da cirurgia, com as bochechas rosadas e os olhos brilhantes. Isabela também estava lá, ainda de luto, mas mais forte agora que tinha encontrado uma razão para continuar a viver. Eles estavam no jardim de rosas vermelhas, onde Helena tinha plantado cada arbusto e onde agora havia também uma pequena lápide com o nome Luca Benedetti e as palavras "Um amigo leal". Vincent e Lily estavam frente a frente, ambos vestidos de forma simples, mas formal. Não havia padre nem ritual ornamentado, apenas eles e os seus votos. "Não prometo que estarei sempre certo", disse Vincent, com a voz ligeiramente trêmula de emoção. "Não prometo que estarei sempre certo. Não prometo que serei o homem perfeito que tu mereces, mas prometo que sempre tentarei. Prometo que tentarei ser digno de ti. Prometo que tentarei tornar-me uma pessoa melhor a cada dia. Prometo que tentarei amar-te com tudo o que tenho." Lily sorriu, com lágrimas brilhando nos seus olhos azuis. "Não te amo porque és perfeito", respondeu ela. "Amo-te porque escolhes ser melhor, porque olhas para a tua própria escuridão e não foges dela, porque carregas culpa e ainda assim tentas fazer o que é certo. Eu escolho-te, Vincent Caruso, com todas as tuas cicatrizes e sombras." Beijaram-se no jardim de rosas sob o sol quente da primavera, rodeados pelas pessoas que amavam e por aquelas que tinham perdido. Na noite de núpcias, ficaram na varanda da mansão, contemplando as luzes cintilantes da cidade abaixo. Uma brisa suave soprou, trazendo o perfume das rosas do jardim. "O Luca devia estar aqui", disse Vincent, com a voz embargada. "Ele deveria estar ao meu lado hoje." Lily descansou a cabeça no ombro do marido. "Ele está aqui à sua maneira", disse ela suavemente. "Ele está aqui no jardim, nas nossas memórias e na irmã que ele se sacrificou para proteger." Houve um longo momento de silêncio, mas agora era pacífico, não pesado. "Você se arrepende?", perguntou Vincent, virando-se para olhá-la. "Por ter faltado ao exame naquele dia? Se não tivesses parado para salvar Serena, nunca terias nascido." "Nunca terias sofrido o que sofreste", pensou Lily antes de responder. "Toda escolha tem um custo", disse ela, "e paguei um preço alto por essa escolha. Mas não me arrependo, porque se não tivesse parado, não teria você, não teria esta família, não teria a Sophie saudável e ao meu lado." Ela ergueu o olhar para ele. "Às vezes, as melhores coisas acontecem quando deixamos de lado o que achamos que precisamos." Eles não tiveram um final perfeito, como nos contos de fadas. Tiveram um final real, com cicatrizes que nunca desapareceriam e perdas que nunca poderiam ser compensadas. Aprenderam lições difíceis que ficaram gravadas profundamente nos seus ossos. E isso era o que era o amor verdadeiro. 5 anos depois, a vida tinha mudado completamente. Lily era agora Lily Caruso, doutora em prática de enfermagem e diretora da Fundação Caruso para a Saúde, também conhecida como Fundação Memorial Luca Benedetti. Criada em homenagem ao homem que sacrificou a sua vida para salvar Vincent na batalha final contra Vulov, a fundação oferece bolsas de estudo em medicina para estudantes carenciados, constrói clínicas gratuitas em áreas desfavorecidas e trouxe esperança a milhares de pessoas que não tinham condições financeiras para pagar cuidados médicos. Sophie tinha agora 13 anos. Era uma menina bonita e saudável com o sonho de se tornar uma enfermeira avançada como a sua irmã. Ela costumava dizer que queria ser uma curadora,
assim como Lily tinha sido para ela. Vincent tinha se mudado totalmente para negócios legítimos, deixando o submundo para trás para construir um novo império baseado em imóveis e investimentos. Ele ainda era um homem poderoso, mas agora ele usava o seu poder para construir em vez de destruir. Acima de tudo, eles tinham Helena Rose Caruso, a sua filha de 3 anos com os olhos cinzentos do pai e o sorriso caloroso da mãe. A criança recebeu o nome da falecida esposa de Vincent como forma de lembrá-la e como uma promessa de que o amor nunca morreria. Isabela, irmã de Luca, agora trabalhava para a fundação para reparar o que tinha acontecido e continuar o legado do irmão. Naquela manhã, Lily dirigiu para o trabalho como fazia todos os dias. A estrada a levou a passar pelo Centro Metropolitano de Exames de Enfermagem, onde 5 anos antes ela estava com o seu bilhete de exame na mão, prestes a tomar uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Ela diminuiu a velocidade quando viu o que estava a acontecer. Uma jovem de cerca de 22 anos, com longos cabelos negros esvoaçando atrás dela, corria em direção ao centro de exames com um bilhete na mão. Na calçada próxima, um senhor idoso tinha caído e suas compras estavam espalhadas por toda parte. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Os pedestres passavam com os olhos grudados nos seus telemóveis. Ninguém parou para ajudar. A jovem também o viu. Ela parou no meio da rua, olhou para o bilhete na mão e depois para o senhor que precisava de ajuda. A luta era evidente em seu rosto. Lily estacionou e se aproximou. "Como se chama?" perguntou Lily gentilmente. A jovem deu um pulo e se virou. Ana Reyes. Vou me atrasar para a minha prova." Lily sorriu. Era um sorriso carregado de milhares de memórias. "Eu sei. Eu estava aqui exatamente como você há 5 anos. Também tinha um bilhete na mão. Tinha um futuro pela frente e vi alguém que precisava de ajuda." Ana olhou para ela com os olhos arregalados. "Então, o que fez?" "Faltei ao exame", disse Lily. "Perdi o futuro que achava que precisava, mas encontrei algo melhor." Ela fez uma pausa com um olhar distante. "Mas também perdi o melhor amigo do meu marido. Testemunhei coisas terríveis. Paguei um preço alto por essa decisão. Toda escolha tem um custo, Ana. A questão é, qual custo está disposta a pagar?" Ana olhou para o bilhete na mão. Então olhou para o velho que ainda estava deitado no chão. Ninguém o estava a ajudar. Ninguém se importava. Respirou fundo. Depois, rasgou o bilhete ao meio e correu para o homem que precisava de ajuda. Lily observou-a, com um sorriso a espalhar-se pelo rosto. Pegou no telemóvel e ligou para Vincent. "Querido", disse ela, "acho que acabei de encontrar o próximo bolseiro Luca Benedetti. Alguns ciclos estão destinados a continuar. Alguns sacrifícios nunca são esquecidos. Momentos de bondade podem mudar o mundo. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando escolhemos a misericórdia em vez da ambição." A história de Lily e Vincent provou uma verdade simples, mas profunda. Na vida, nem sempre podemos escolher as nossas circunstâncias, mas sempre podemos escolher como enfrentá-las. A bondade pode vir dos lugares mais inesperados. A redenção pode ser encontrada até mesmo na escuridão mais profunda. Cada um de nós carrega luz e sombra dentro de si. O que importa não é sermos perfeitos, mas sim esforçarmos-nos para sermos melhores a cada dia. Se esta história tocou o seu coração, você assistiu, mas reserve um momento para curti-la e inscrever-se no nosso canal para não perder mais histórias inspiradoras como esta. Partilhe este vídeo com os seus entes queridos. Partilhe-o com qualquer pessoa que precise ouvir que a redenção é sempre possível e que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro. Adoraríamos saber o que achou desta história. Alguma vez esteve numa encruzilhada como a Lily? Acha que a bondade pode mudar a vida de uma pessoa? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Estamos sempre atentos ao que há de mais profundo no seu coração. Obrigado por nos acompanhar ao longo desta longa história. Desejamos a todos os que assistem a este vídeo boa saúde, alegria e paz todos os dias. Lembre-se de que, às vezes, os maiores milagres acontecem quando abrimos o nosso coração e ajudamos os outros. Adeus e até a próxima.